Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 12 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira a gente começa aí o dia com uma pegada um pouco mais positiva, em que as bolsas europeias seguem em alta, impulsionada por alguns balanços de empresas por lá. E investidores também seguem otimistas, olhando os futuros norte-americanos, diante dos sinais de progresso entre os legisladores lá nos Estados Unidos para um acordo em relação ao aumento do teto da dívida no país. Sobre as principais movimentações, então, desta sexta-feira, nós tivemos na Ásia a Bolsa de Xangai, na China, caindo 1,12, Bolsa de Hong Kong recuando 0,60, na contramão, a Bolsa japonesa subindo quase 1%. Na Europa, Londres subindo 0,37, Bolsa francesa alta de quase 1%, Bolsa alemã subindo 0,5%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,37, Dow Jones subindo 0,39 e a Nasdaq subindo 0,20. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo quase mais de 2%, na verdade, na faixa ali dos 16,58 pontos, patamar super tranquilo, mostrando que o investidor está com apetite por ativos de risco. Enquanto isso, o dólar index DXY no 0 a 0, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,5% a 3,41. Bitcoin, uma nova rodada de quedas, quase 4% nesta manhã, ele que volta a ser negociado no patamar dos 26 mil dólares a unidade. Enquanto isso, olhando para a movimentação das commodities, não temos uma direção única, mas um leve aí viés positivo. Já eu falo um pouquinho mais sobre elas. Bem, pessoal, queria começar então falando sobre os Estados Unidos. Como eu já disse anteriormente, futuros norte-americanos avançando nesta manhã, e esse movimento acontece depois do adiamento de uma reunião sobre o teto da dívida americana, que estava sendo planejada para acontecer nesta sexta-feira, entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara dos Estados Unidos, o Kevin McCarthy. E esse atraso, pessoal, acaba refletindo aí um progresso nas discussões a nível aí das suas equipes, tá? Então isso acabou passando uma mensagem positiva. Conforme eu venho comentando com vocês, é um tema que está sendo monitorado e acompanhado pelo mercado, mas que sempre, pessoal, termina com, digamos, um final feliz, tá? Então vamos acompanhar. Obviamente que isso deve trazer volatilidade, mas muito provavelmente isso envolve muito mais uma questão política do que um problema que não teria uma solução. Falando ainda sobre os Estados Unidos, sobre os dados macroeconômicos que foram divulgados ontem, quinta-feira, eles que mostraram aí pedidos de auxílio-desemprego que acabaram atingindo o nível mais alto desde outubro de 2021. No entanto, os preços ao produtor subiram menos do que o esperado aí pelos economistas, sugerindo então que uma política monetária menos apertada pelo Fed poderia estar começando aí a ser um cenário de maior probabilidade. Então isso acabou também contribuindo aí para esse sentimento mais positivo. Nos Estados Unidos, hoje às 11 horas da manhã, nós teremos a divulgação de dados do sentimento do consumidor e as expectativas de inflação, esses indicadores que são calculados pela Universidade de Michigan. E agora falando aí sobre as commodities, a gente tem o petróleo, ele que interrompe o movimento de queda e volta a se aproximar aí dos $70 o barril, em meio a preocupações aí com a demanda e um possível reinício aí de alguns fluxos no Iraque, tá? Essas são as notícias que seguem no radar aí do investidor olhando para o petróleo. Nesta manhã, o contrato negociado em Nova York subindo 0,45, $71 o barril. O Brent também subindo 0,30, $75 o barril. Metais industriais, nós temos o cobre avançando 0,78, o níquel subindo mais de 2%, o minério de ferro na China teve um dia levemente positivo. Essa movimentação de alta do minério de ferro, após atingir o menor fechamento em Singapura, na Bolsa de Singapura, desde novembro do ano passado, esse movimento aconteceu ontem, ele acontece aí com o mercado avaliando aí as expectativas sobre a recuperação da economia chinesa, que ora está incerta, não está acontecendo da maneira com que o mercado espera. Então eu vejo que esse movimento de hoje acaba sendo muito mais técnico do que realmente alguma mudança na percepção aí dos investidores a nível global. Beleza, pessoal? Então,
Temos um dia positivo, olhando aí para as principais bolsas globais, só para a gente fechar aqui esse tema. E esse movimento acaba sendo influenciado pela temporada de balanços na Europa, ausência de notícias negativas e, digamos assim, um melhor endereçamento sobre a questão envolvendo o teto da dívida nos Estados Unidos, ok? Sobre Brasil, pessoal, o noticiário político traz as falas aí do Cajado, ele que está sendo aí, digamos, conduzindo, né, a reforma tributária, perdão, o arcabouço fiscal, ele que afirmou que deve apresentar então esse relatório aos líderes partidários na próxima segunda-feira. Era para ter sido ontem, tá? Mas o processo acabou sendo adiado. Alguns membros do PT e do partidos aliados, né, estão articulando aí algumas mudanças para tentar afrouxar esse texto, dentre elas aí a remoção do Bolsa Família, o limite das despesas e também um aumento do teto do crescimento aí das despesas previstos aí na proposta, né, dos 2,5 do texto que foi entregue aí pela Fazenda para 4,5. Vamos ver se isso avança, isso vai ficar de olho, vai ficar no radar do mercado. É aquilo, pessoal. Um texto que abre espaço para maiores gastos públicos vai ter uma repercussão negativa. O mercado vai entender que existe espaço para um descompromisso fiscal, isso impacta nas expectativas inflacionárias. Quanto mais o Congresso conseguir cortar isso, né, ou seja, tiver uma visão mais de responsabilidade, de austeridade fiscal, melhor aí para a Bolsa. Um dos motivos pelos quais a gente vê uma recuperação da Bolsa brasileira é diante desse sentimento, tá? De que o Congresso está tendo essa figura mais austera e que isso, obviamente, está contribuindo para um melhor direcionamento da dívida, não que seja o ideal, mas melhor do que já foi especulado aí anteriormente, e que isso, então, vai contribuir para uma menor inflação à frente. Beleza? Falando em inflação, a gente tem hoje, aqui no Brasil, tá? Às 9 horas da manhã, expectativa da divulgação dos dados de inflação, o IPCA, referente ao mês de abril, é esperado uma desaceleração de 0,71, que foi a variação mensal março ante fevereiro, para 0,55, que é a variação esperada para abril em relação a março. Na comparação ano contra ano, também é esperado uma desaceleração de 4,65% para 4,12%. Tá? Esse 4,12% seria comparando a inflação no mês de abril de 2023 contra abril de 2022. E olhando aí para a parte qualitativa, é bem provável aí que os custos de transporte tenham desacelerado acentualmente em relação a março, diante aí dos preços dos combustíveis, obviamente, né, queda do petróleo e também uma questão de sazonalidade. Falando ainda em preços de combustíveis, né, a gente teve a Petrobras aí ontem, né, fazendo diversos anúncios. Tá? O primeiro deles foi um dividendo de 24,7 bilhões de reais que foi anunciado, né, um dividendo total. Isso fez, pessoal, com que as ações preferenciais da Petro ontem subissem quase 4%, tá? Mesmo diante aí, do fato de que a Petrobras iria divulgar o seu resultado após o fechamento do mercado. Além disso, né, ela fez um anúncio aí de cortes de preços dos combustíveis, inclusive, né, o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, ele em entrevista à Globo, né, disse que tanto a política de dividendos, né, quanto também essa questão envolvendo os preços, né, vai ser discutida ainda pelo Conselho. Sobre os preços, isso não vai ter um descolamento muito do que acontece no mercado externo, enfim, o mercado aí segue acompanhando. E a Petrobras, né, então, que divulgou o seu resultado, um EBITDA ajustado aí de 72,5 bilhões de reais no primeiro trimestre aí de 2023, esse número que veio acima das expectativas. Lucro líquido, que também superou aí as expectativas do mercado, alcançou a faixa de 38,16 bilhões de reais. A Petrobras que vai fazer uma teleconferência com o mercado hoje, a partir das 10h30 da manhã. Beleza? Então, obviamente, pessoal, um movimento positivo ontem na Bolsa, bastante influenciado aí por esse movimento de alta das ações da Petrobras, com anúncio aí de dividendos, um dividendo bem gordinho e que veio acima aí do que o mercado estava esperando que ela pudesse fazer. Outras notícias corporativas, pessoal, a gente teve Carrefour Brasil iniciando as negociações exclusivas para a venda de 5 centros de distribuição e de 5 lojas próprias a Barzel, por 1,3 bilhão de reais. Posteriormente, né, esses ativos serão arrendados
de volta com contratos aí de 20 anos e podendo ser renovado aí por mais 5 anos. O que acontece, pessoal? Carrefour, bem como outros atacadistas, né, varejistas, né, na verdade, ligados ao varejo, supermercados aqui no Brasil, estão sofrendo bastante. Eles vêm de um processo de expansão, de aquisição de outras empresas, abertura de novas lojas, e isso está tendo um preço muito alto, por quê? Essas empresas estão endividadas e a taxa de juros está muito elevada. Então eu vejo que esse tipo de notícia em que as empresas, né, no caso aqui o Carrefour, se reorganizando, se reestruturando para ter melhores condições financeiras, menor alavancagem, acaba tendo, na minha opinião, uma repercussão positiva. Você pode atrasar um pouquinho aí o seu crescimento, mas em contrapartida você acaba fazendo isso de maneira mais sustentável. Falando em sustentabilidade, a gente teve aí uma reportagem do Globo dizendo que a Light, né, empresa do setor elétrico que atua no Rio de Janeiro, estaria planejando o protocolo de um pedido de recuperação judicial, se restringindo a holding, tá? Não a distribuidora. Teoricamente, uma distribuidora de energia não pode pedir um pedido de recuperação judicial, tá? O objetivo disso, né, é preservar as suas dívidas. Apesar aí das dívidas então bancárias que estão sendo afetadas, a empresa aí promete cumprir as suas obrigações perante aí a ANEEL e também aos contratos de concessão, tá? Vamos ver, isso ainda vai ter bastante repercussão. A Light que segue num processo aí de bastante volatilidade, então fiquem atentos, tomem cuidado. E para encerrar, pessoal, olhando para a temporada de balanços, nós teremos hoje, após o fechamento do mercado, M. Dias Branco, PetroRecôncavo, Raízen e Vibra, divulgando seus números referentes ao primeiro trimestre de 2023. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia que amanhece, né, com uma carinha um pouco mais positiva. Acredito que isso possa se refletir também na Bolsa Brasileira, mas vamos ver, tá? A Bolsa Brasileira, se não me engano, 5 ou 6 dias de altas consecutivas, já se aproximando aí de uma região de resistência. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.